e Niterói, então, foi contemplada com um investimento que vai mudar muito o paradigma da mobilidade na cidade, que é a Transoceânica, que é o túnel ligando Charitas à região oceânica de Niterói, que é uma área de expansão da cidade, evidentemente uma expansão sustentável, planejada, controlada, mas é uma região muito importante de Niterói. São mais de 300 milhões de reais e mais do que uma obra viária, um túnel. A Transoceânica prevê os ligeirinhos, prevê estações de integração, BRT, ciclovias, né? E a mudança do perfil da estação hidroviária de Charitas, que deixará de ser uma estação seletiva para ser uma estação intermodal, com maior capacidade de transporte de passageiros e também com um preço mais acessível às classes médias e às classes trabalhadoras. Além desses investimentos, nós estamos iniciando agora, Francis, no dia 15 de setembro, um grande programa de drenagem e pavimentação na região oceânica, que nós estamos discutindo com o Estado desde novembro, com o vice-governador Luiz Fernando Pezão. Esse programa de drenagem e pavimentação é o maior programa de infraestrutura da região oceânica de Niterói, que tem mais de 80% das suas ruas sem microdrenagem e sem pavimentação. Nós vamos drenar e pavimentar nos próximos 18 meses cerca de 50 quilômetros de ruas na região oceânica. Eu ontem estive com a ministra Miriam Belchior, já pavimentamos literalmente um novo financiamento de 150 milhões de reais para concluir, junto com esse investimento do Estado, todo o sistema de drenagem, microdrenagem e pavimentação da região oceânica. Então, nos próximos 3 anos, eu vou drenar e pavimentar toda a região oceânica de Niterói. São mais de 300 ruas que serão drenadas e pavimentadas. Essa é uma expectativa de mais de 50 anos dessa região e dos seus moradores. Portanto, somando 150 milhões mais 80 milhões, são 230 milhões de reais em drenagem, microdrenagem e pavimentação da região oceânica. Além disso, já consolidamos recursos para linhas troncais, para programas de moradia popular e contenção de encostas. Vocês sabem, Niterói viveu na década de 60 a maior tragédia da sua história, que foi um incêndio do circo. Não sei se vocês todos têm conhecimento, onde o Gentileza surgiu, né? O profeta Gentileza surgiu. Depois dessa tragédia, nós tivemos a maior tragédia climática da história da cidade, que foi a tragédia do Bumba, em 2010. Uma tragédia que ceifou a vida de dezenas de pessoas. Nós já consolidamos um programa também substantivo de contenção de encostas nas 29 áreas críticas da cidade. Hoje eu recebi o secretário de Defesa Civil do Estado. Nós vamos implantar esse ano agora, a partir do dia 15 de setembro, sistemas de sirene e alerta, que vai ser um sistema inovador na Defesa Civil do Rio de Janeiro, em 29 áreas, a partir do dia 15 de setembro agora, e, concomitante a isso, estamos fazendo investimentos em contenção de encostas nessas áreas de extremo risco na cidade. Esses investimentos todos vão dotar a cidade de uma infraestrutura que ela há muito carecia, e vão preparar a cidade para o futuro. Niterói, provavelmente, meus amigos e minhas amigas, é a única cidade do Brasil e da América do Sul que pode e poderá ter uma integração positiva e virtuosa aos 2 movimentos mais importantes em curso no Brasil. Nós temos um programa com o Comitê Olímpico Brasileiro, que passa por investimentos em hotelaria e infraestrutura, no sentido de fazer de Niterói a cidade
com uma relação de complementaridade com a cidade do Rio, que mais vai receber investimentos na região metropolitana relacionados à Olimpíada e à Copa. Agora, na Jornada Mundial da Juventude, nós recebemos 40 mil pessoas de vários países sem nenhum tipo de problema. Na Olimpíada, provavelmente receberemos 40 delegações olímpicas, delegações internacionais em Niterói. Para além dos investimentos relacionados à Olimpíada e à Copa, Niterói é a única cidade que tem condições objetivas de uma integração positiva aos investimentos relacionados ao setor de petróleo. Eu fui presidente da Comissão da Indústria Naval de Petróleo da Alerj, trabalhamos muito com Latigê e com Estrela na Petrobras, e nós temos uma cadeia produtiva naval e offshore, temos capital humano, temos um cluster marítimo. Niterói é a única cidade do Brasil e da América do Sul que tem empresas que desenvolvem tecnologia de dutos, de umbilicais, logística portuária, navios de apoio, navios petroleiros, plataformas. Portanto, nós temos todas as condições de ter uma integração positiva aos investimentos relacionados ao pré-sal, que estão em Maricá e Saquarema, o campo de Tupi, sobretudo, e os investimentos relacionados ao complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Se os senhores imaginarem que ali nós temos a Houston brasileira, porque os 3 elementos da cadeia produtiva do petróleo se encontram naquela região do leste fluminense, não é? A produção e exploração do petróleo do pré-sal em Maricá e Saquarema, o processamento do petróleo com o investimento que é o maior investimento do país, que são as plantas de refino e de petroquímica do Comperj, e toda a cadeia naval e offshore em Niterói e São Gonçalo, nós teremos investimentos de mais de 20 bilhões de dólares em 5 cidades apenas, onde Niterói exerce um protagonismo importante. E, por último, eu queria chamar a atenção desse programa que a secretária Verena apresentou, porque, de fato, em primeiro lugar, eu queria destacar, hoje nós temos a melhor secretária de urbanismo do Rio de Janeiro, que é a Verena Andreatta. Outro dia eu jantava com o Francis, e o Francis falava da admiração pela Verena e pelo trabalho que a secretária Verena desenvolveu com um grupo de arquitetos urbanistas que trabalhou com o prefeito Conde nos programas Favela Bairro, Orla e Rio Cidade, e falava com carinho da Verena Andreatta. A Verena estava em Barcelona fazendo o seu doutorado, dando aula, e eu fui no final do ano passado a Barcelona e depois convidei a Verena a assumir a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana em Niterói. O Eduardo Paes ficou com ciúme danado, depois que descobriu que ela aceitou vir de Barcelona e viver em Niterói. E o que mais mobilizou e sensibilizou a Verena, sem dúvida alguma, foi esse projeto, né? Esse projeto é um projeto que eu não tenho dúvida vai ser um case, né? Vai ser uma referência, não apenas para o Brasil, mas para a América do Sul, por um conjunto de fatores, né? Niterói, diferente do Rio, não tem um porto na sua frente marítima, né? Ou seja, a requalificação urbana da frente marítima de Niterói, ela tem uma possibilidade extraordinária, porque nós não temos um porto, né, na frente marítima da cidade. Nós guardamos as nossas características de enseadas. Niterói tem uma frente marítima belíssima, né? A nossa frente marítima não é uma linha reta, são as curvas do Niemeyer,
né? O nosso Caminho Niemeyer, e isso também é extraordinário, faz de Niterói a segunda cidade do mundo em quantidade de obras do gênio da arquitetura mundial, que é o Oscar Niemeyer. Outro dia eu recebi um crítico de arquitetura norte-americano e ele dizia o seguinte: olha, ele veio ao Rio e a Niterói, só que ele ficou mais tempo em Niterói. E ele falou o seguinte: prefeito, olha, o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, ele tem uma paisagem natural belíssima, ele tem o gênio da arquitetura do Niemeyer, mas ele tem uma paisagem urbana que o projeta, que o favorece, que é aquela região da Boa Viagem. Diferentemente do MAC, o nosso Caminho Niemeyer tem uma paisagem natural belíssima, que é a Baía de Guanabara, tem a obra do gênio, porque são obras tão bonitas quanto o Museu de Arte Contemporânea. Essa catedral católica que está aqui, segundo o Oscar, segundo o próprio Oscar, é o projeto mais bonito que ele já fez em toda a vida dele, né? Essa catedral. Tem um depoimento do Oscar dizendo que essa obra é a obra mais bonita que ele já projetou. E, portanto, aquilo que o crítico de arquitetura dizia, que a paisagem urbana ou o contexto daquela realidade urbana não favorecia a projeção do Caminho Niemeyer, com esses investimentos da operação urbana consorciada, nós vamos integrar o Caminho Niemeyer definitivamente à cidade e transformar essa região, que é uma região insalubre, uma região insegura, isolada, sem mobilidade, numa região plenamente integrada. Então, o nosso portal não é o Museu do Calatrava, o nosso portal é o Caminho Niemeyer. Tem aqui uma miniatura da... Você viu aí? O Francis me disse que tem ali uma miniatura do Juscelino com o Oscar, que, aliás, essa escultura nós temos na Praça Juscelino Kubitschek, no Caminho Niemeyer, aquela escultura que está ali. Portanto, esse projeto é um projeto que vai resgatar uma região que foi muito degradada, né? Desde que Niterói perdeu a condição de capital do antigo estado do Rio de Janeiro, em 1975, quando houve a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, essa região, onde estavam os nossos desembargadores, os nossos deputados, onde estava a sede político-administrativa do antigo estado do Rio, essa região observou uma degradação sem precedentes. Essa região hoje, aqui eu falo como cidadão de Niterói, é uma vergonha para o morador de Niterói. O morador de Niterói, quando leva um visitante, um carioca, um amigo de fora, não passa por essa região, passa direto por Icaraí, São Francisco, pela região oceânica. Porque o centro, que é a porta de entrada da cidade, é muito degradado, muito feio, né? E nós, com esse projeto, vamos devolver o centro à cidade, aos cidadãos, e resgatar o prestígio e a importância que essa região já teve num passado, né, mais remoto. Para vocês terem uma ideia, essa região, na década de 90, o centro, propriamente dito, né, porque a operação urbana ela pega 5 bairros, né, mas essa região tinha 25 mil moradores. Hoje essa região tem 15 mil moradores. O bairro de Icaraí tinha 60 mil moradores, hoje tem 80 mil moradores. E se nada for feito, daqui a pouco essa região vai ter 5 mil moradores e Icaraí, que já está completamente adensada, vai chegar a 100 mil moradores, né? Nós entendemos que essa região ela tem outras características que a região portuária do Rio não tem. O morador da zona sul do Rio, da Barra,
dificilmente passa pela região portuária do Rio. Não é? O morador do Leblon, de Ipanema, dificilmente passa pela região portuária do Rio. Essa região de Niterói, até porque as distâncias em Niterói são menores, são mais curtas, essa região de Niterói, obrigatoriamente, é uma região pela qual o morador da região oceânica e da zona sul de Niterói passa praticamente todos os dias, né? É uma região de passagem. E é uma região que não está completamente morta como estava a região portuária do Rio. Então essa região tem um potencial extraordinário. O nosso entendimento é que essa região ela pode abrigar investimentos expressivos com uma liquidez inclusive muito maior do que a própria região da portuária do Rio, ou seja, essa região ela tem condições de acolher de maneira sustentável, com qualidade de vida, novos moradores, além de oferecer melhor qualidade de vida para os moradores que lá já residem. Então, esse projeto ele tem todas as condições de ser muito bem sucedido, porque tem uma técnica competente, extraordinária, liderando uma equipe trabalhando no projeto, porque temos a integração dos 3 níveis de governo. Depois da aprovação agora em setembro pela Câmara, nós já estamos em entendimentos avançados com o Ministério da Fazenda, porque a Comissão de Valores Mobiliários vai ter que permitir à Prefeitura a emissão dos CEPACs, e já há um interesse do BNDES, do Banco do Brasil e especialmente da Caixa Econômica Federal em adiantar recursos para os investimentos de infraestrutura, como fizeram aqui no Rio de Janeiro, né? Então é uma operação urbana consorciada com muita viabilidade econômica. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Francis e dizer para nós que é um orgulho, uma satisfação atravessar a Baía de Guanabara e vir ao Clube de Engenharia falar com vocês. Muito obrigado.